Bora lá, molecada, vamos trocar uma ideia sobre o Corinthians. Finalmente a data FIFA foi embora, voltaremos aos trabalhos normais deste canal e nada melhor do que começar falando de Corinthians aos corintianos, às corintianas e não só a galera que gosta de futebol brasileiro que vai colar aqui no canal, vai dar o like, vai comentar. Eu quero comentários não só sobre o jogo, mas também sobre o momento do Corinthians, essa arrancada de vitórias, a fuga do rebaixamento. Ramon permanece ou não permanece na próxima temporada? Eu quero comentários de vocês e se inscreve para dar aquela fortalecida, porque a gente está assim, ó, subindo, assim como o Corinthians na tabela de classificação. O canal está indo muito bem. Obrigado, como sempre. Quero começar falando duas coisas, duas coisinhas. Primeiro, quem é o abençoado, o gênio, a brilhante cabeça pensante que coloca um jogo no meio para o final de novembro, verãozão começando a cantar solto, às 11 horas da manhã, na Neoquímica Arena? Porque Sadinha é feriado e tal. Não interessa. 32 graus, sem sombra, que prejudica o espetáculo. Prejudica para o torcedor que vai e paga caro no ingresso. Prejudica os jogadores, que, enfim, não podem jogar naquele horário. Não é saudável para a prática do tal futebol. Tanto que teve que parar o jogo duas vezes, porque os caras estavam se arrastando em campo, no primeiro e no segundo tempo. Prejudica quem está trabalhando. Prejudica quem está assistindo de longe, porque o entretenimento, no final das contas, é prejudicado. Né? O jogo perde velocidade, o campo fica muito seco, a bola não rola com naturalidade, os jogadores não pensam, não raciocinam do jeito que deveriam raciocinar. Cara, não tem motivo. Coloca o jogo no final da tarde. Vai lotar na mesma, vai dar 45 mil, vai dar audiência na mesma. É assim, a gente tem que começar a entender que o futebol precisa, passou da hora também, né? Que o futebol precisa ser respeitado como um entretenimento. E se você faz esse tipo de mudança, esse tipo de calendário, esse tipo de horário, você prejudica todo o espetáculo. Enfim, brincadeira, né? E o jogo ficou condicionado a isso. Muito condicionado a isso, inclusive. Tá? Porque poderia ter uma outra dinâmica. Já vou explicar por que analisando a partida. E o segundo ponto, eu acho que o torcedor corintiano tem que ter exata noção do que foi essa vitória contra o Cruzeiro, o simbolismo dessa vitória, porque tem muita gente já pensando, e tem todo mérito, a razão de pensar na Libertadores. Já vou falar sobre isso também. Mas, cara, essa vitória fez com que o Corinthians batesse os 44 pontos. Essa vitória exorciza o fantasma do rebaixamento. Faz com que o Corinthians, na 34ª rodada, chegue nessa posição de matematicamente, muito provavelmente, porque tem gente que coloca a nota de corte no 43, outros na pontuação de 45, mas o Corinthians chega a 44 e nem olha mais para trás, vira a página do rebaixamento. Isso é muito simbólico, muito significativo para aquilo que foi o ano do Corinthians, para aquilo que foram as rodadas após rodadas em que o Corinthians flertou com o rebaixamento e que muitos, inclusive, que aliás que eu vi de corintiano já achando que caiu, colocavam o Corinthians como rebaixado. Agora dobraram a língua, o Corinthians olha para outras coisas e olha com uma naturalidade, claro, para a Libertadores. E não pode ser diferente, o foco tem que ser a Libertadores, porque o Corinthians já está no G9, o Corinthians tem possibilidade de chegar ao G7, pelos jogos que tem, pela sequência e pelo que está jogando, pelo time que tem. Essa tem que ser a mentalidade, essa tem que ser a cobrança, porque o Corinthians precisa voltar à maior competição continental. Então, assim, o corintiano, nesse momento, ganha um presente, ganha, entre aspas, um título, que é passar o Natal e o Ano Novo olhando para 2025 com otimismo. Há quanto tempo o torcedor do Corinthians não tinha tanto otimismo vendo o time que vai se desenhando, as peças que vão melhorando, como o corintiano tem agora? Né? O Corinthians tem uma espinha dorsal já formada, inclusive com jogadores interessantes para o banco de reservas. Óbvio, contratações pontuais, especialmente nas laterais, sistema defensivo e tal. Se o Yuri Alberto for embora, muita gente já falando que provavelmente esse é o destino, tem que pensar num substituto e tal, mas o Corinthians tem uma espinha dorsal montada, com Hugo, com André Ramalho, com bons jogadores no meio campo,
né? Carrilho, Bidon, com Garro, jogadores diferentes, já de outro patamar, como o próprio Memphis Depay, como o Yuri Alberto, enfim. Tantas coisas erradas que aconteceram esse ano para terminar o ano dessa forma, mesmo perdendo as Copas da forma que perdeu, o corintiano tem que ficar muito feliz e agradecido, porque realmente a perspectiva para 2025 ela é muito boa. E talvez não com esse treinador, não com o Ramon. Mas a gente vai chegar lá. Analisando o jogo, tá? O Ramon entrou num 4-2-3-1, podemos colocar dessa forma, ou um 4-4-2, com losango no meio-campo. Acho que é mais por aí. O Hugo no gol, já é de praxe. Mateuzinho, que é o titular na lateral direita. Do outro lado, o Bidu, dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Gosto muito do André Ramalho, ainda tenho minhas dúvidas com o Gustavo Henrique. Aliás, o André Ramalho que deu assistência, né, nesse jogo, primeira assistência com a camisa do Corinthians, é um jogador que realmente veio para ficar e se consolidar para o ano que vem, fazendo uma boa pré-temporada, estando fisicamente mais apto, jogando ao lado talvez de um jogador melhor, ele consiga ser realmente um dos destaques na posição do futebol brasileiro. Meio campo ele vai com o Ranieri, porque o Martins está machucado. Ranieri voltou a jogar bem, voltou a ser um jogador interessante na parte de desconstrução, na marcação, naquele cão de guarda realmente, aquele pitbull que a gente viu no início do ano e viu também cair demais durante o ano, mas os últimos jogos eu tenho gostado. Carrilho de um lado, Bidon do outro, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Os primeiros 25 minutos do Corinthians são avassaladores, são muito bons, muito bons. Tava conversando com o Marcelo Beckler, que acompanha mais o Cruzeiro no WhatsApp, eu falei, Beckler, mandei primeiro uma foto do Memphis assim para ele. Segundo que eu falei, cara, acho que vai ser goleada hoje. O Cruzeiro com um time misto, quase reserva, né? Pra gente não falar outra coisa, tá de olho na Sul-Americana, mas com o trabalho do Diniz, que ainda está sendo implementado, as dificuldades que já seria e já teriam com o time titular, com o time reserva, fica ainda mais evidente, especialmente na saída de bola. E o Ramon montou o time e o esquema inicial muito bem montado para pressionar o Cruzeiro na saída de bola e fazer essa pressão com praticamente todos os jogadores, né? O meio-campo marcando e mordendo os volantes, lá na frente não deixando respirar, e o Corinthians foi recuperando bolas com muita facilidade e criando chances. Muito vertical o Corinthians também, né? Em 2, 3 passes ou em 3, 4 passes já tentava ligar e finalizar a jogada, e isso foi importante. Ditou um ritmo no primeiro tempo, nos primeiros 25 minutos, fundamentais, cara, para que o Corinthians abrisse aí os 2-0 e poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 gols, porque estava realmente muito bem encaixado essa marcação e o Corinthians criando as tais possibilidades. O Mateuzinho perde um gol imperdível num chute do Memphis Depay, a defesa do goleiro do Cruzeiro, a bola sobra para o Mateuzinho, ele perde um gol que não se pode perder. O Memphis Depay, na ação do gol do Corinthians, foi muito inteligente, bela jogada desenhada pela esquerda, a bola vai para o meio, o zagueiro do Cruzeiro corta mal, ele aparece, limpa com tranquilidade o outro zagueiro, é um espetáculo de gol, porque a bola, do jeito que ele bate na veia, vai morrer num canto superior do goleiro esquerdo, enfim, não dá para dizer que foi ângulo, mas foi muito bonito. Mais um gol do Memphis Depay, se eu não estou enganado, são 4 gols, 4 assistências em 11 jogos. Chegou e foi um impacto nesse time do Corinthians muito, muito positivo. Não apenas pelo protagonismo dele marcando gols ou pelas assistências, mas pelo jeito que ele facilita os jogadores em volta dele a jogarem, né? O próprio Yuri Alberto melhorou muito, o Garro também com mais opções, ele também tem a característica de pensar o jogo, então os laterais começaram a ter tempo para subir e dar opção. O Memphis melhora muito o time do Corinthians, apesar de achar que ele ainda tem muito mais a oferecer. Nesse jogo, o calor constante foi prejudicando o Memphis Depay ao longo da partida, tanto que tem algumas tomadas de decisão em último passe, ou até mesmo em finalização, ou até mesmo em domínio de bola, que ele erra. Coisas que talvez, pela qualidade que ele tem, não errasse. Então acho que ainda falta ao Memphis Depay fisicamente estar mais integrado, e também a parte do calor hoje foi sacanagem, né? Prejudicou demais a atuação de muitos jogadores dentro de campo. Depois dos primeiros 25 minutos, aí tem a ver com o calor, mas tem a ver com o relaxamento natural do Corinthians. O time do Corinthians hoje não consegue ser um time confortável ganhando as partidas.
porque confunde o descansar com a bola, diminuir o ritmo, com um relaxamento. Tem que fazer isso de uma forma mais inteligente. O Corinthians amoleceu, deixou o Cruzeiro, depois inclusive da parada técnica para beber água, crescer. Sai o gol do Kaique, mas não é que sai o gol do Kaique num azar, que a bola bate no André Ramalho. Isso acontece, mas o gol do Cruzeiro já vinha se desenhando porque o Cruzeiro melhora na partida, porque o Corinthians relaxa. O Corinthians hoje é um time desconfortável quando está vencendo um jogo com tranquilidade, quando ele não sabe ganhar um jogo com tranquilidade. E o 2-1 ficou perigoso a partida toda. Não que o Cruzeiro foi avassalador, pressionou e tal, mas é um resultado que pode deixar o Corinthians refém de uma bola na área, refém de uma bola na mão e uma penalidade para o adversário, e depois, num calor daquele, no segundo tempo, fica difícil. É verdade que o Corinthians volta melhor no segundo tempo, consegue ter outras oportunidades. Lembro de um passe do Bidon rasgando pro Memphis. Lembro de outras jogadas também, que acho que o Corinthians poderia ter feito o 3-1 com mais naturalidade. Ponto importante, o Yuri Alberto saiu machucado, pediu para não continuar. Entrou o Thales Magno dele na segunda etapa. O Yuri que, mais uma vez, faz um gol importante. Os números do Yuri são espetaculares. 11 gols, se eu não estou enganado, já no Campeonato Brasileiro. 27 gols na temporada. O Yuri retomou a confiança. O Yuri voltou a ser um jogador muito, muito importante. O Yuri, em breve, vai merecer vaga, se continuar assim, na seleção brasileira, porque o Brasil tem uma dificuldade muito grande nesse setor. O Dorival não convocou 2 jogadores, 2 centroavantes, porque não tinha, convocou só o Igor para as partidas recentes e que precisa de ter mais um jogador. Se ele não confia no Endrick, ele vai ter que olhar para o futebol brasileiro e hoje o Yuri Alberto, vejam só vocês, ironicamente, pode se gabaritar a ser esse jogador. Importante na movimentação, importante nos arranques, importante no gol, estava lá para fazer e fez. Mais um gol do Yuri. Se ele não for embora do Corinthians, dependendo da proposta, eu vou ser a favor ou contra, mas isso é assunto para vídeos posteriores. Eu acho que vai ser importantíssimo para 2025, porque deu muita liga, né? O Yuri com o Memphis Depay. No segundo tempo, o Thales Magno entra, é um jogador de características diferentes, e daí eu acho que o Ramon começa a se complicar. Eu tenho a impressão de que o Ramon erra 75, 80% das substituições que faz ao longo desses últimos jogos, ao longo dos últimos tempos. Tem algumas que ele vai bem, tem alguns jogos pontuais que ele vai bem, mas a maioria ele erra. A próxima substituição parece que vai ser sempre a pior. O Bidon, que estava muito bem na partida, você não pode tirar. E o Carrilho, que fez um jogo muito abaixo, fisicamente estava mal, sentindo o calor, mas também não estava conectado desde o primeiro minuto ao jogo, tinha que ter saído. E a primeira, praticamente, substituição dele é o Bidon, no segundo tempo. E aí ele coloca o Coronado, deixando o Garro em campo, para fazer de segundo volante. Para isso, não coloca o Coronado. O Coronado tem que funcionar mais como um jogador de frente, um homem de último passe, um homem de, enfim, finalização, que ele tem potencial para isso. E o Corinthians mexe muito mal e não consegue mais agredir o Cruzeiro como poderia ter agredido na segunda etapa para matar o jogo. E eu acho que o Ramon é um cara que faz leituras erradas durante a partida. A gente viu isso muito nas Copas e em jogos recentes do Corinthians. E isso tem sido sistemático. Você acha o Ramon horrível? Não, cara. O Ramon tem mérito na situação que o Corinthians está. Tem muito mérito. Mas eu acho que ele bate num teto que vai ser importante a diretoria olhar para o futuro e talvez pensar em outro treinador para 2025. Isso não quer dizer que eu quero tumultuar o ambiente do Corinthians e tal. Mas, cara, tem ciclos que se encerram e o Ramon, mesmo colocando o Corinthians na Libertadores do próximo ano, talvez não seja o cara certo. E o Corinthians não pode se dar o luxo de tomar uma decisão como essa no meio da temporada. Sacou? Porque aí vai vir outro treinador, mudanças constantes e talvez o trabalho vá por água abaixo. Então o Corinthians tem que pensar muito bem se é com o Ramon que vai querer seguir para 2025. Eu não estou em cima do muro, não. Eu acho que eu optaria, depois do final dessa temporada, por trocar. Eu acho que tem nomes mais interessantes. O próprio Sérgio Conceição, como foi falado
na imprensa brasileira nessa semana, o próprio Leandro Quesada, né? Um beijo pro Titio, trouxe a informação lá nos craques da bola sobre o nome do Sérgio Conceição. É um nome mais interessante, o Luiz Castro é um nome mais interessante. Enfim, o Corinthians vai ter opção. Isso é conversa para um vídeo mais para frente. Até mesmo a opção do Sérgio Conceição, que é um treinador caro, tá? São 7 milhões por ano de euros que ele ganhava no Porto. Para mim, se fosse, seria dos melhores do futebol brasileiro. Mas tem muita coisa para acontecer e o próprio Sérgio Conceição tem outros interesses neste momento. Pode ser que esses interesses fiquem para trás consoante ao projeto que o Corinthians apresente. Mas nesse momento é um cara que quer abrir mercado no futebol europeu. As coisas não estão acontecendo, é verdade, talvez do jeito que ele planejava, com a saída do Porto, mas tem que ver tudo isso. Valores, projeção aqui na Europa, se o cara tá afim, o que ele tá afim de fazer no Brasil, enfim. Mas olhando para o Ramon, é isso. A minha avaliação é positiva, mas projetando pode ser que não seja o suficiente. Olhando para a tabela de classificação do Corinthians, tá? Terminando essa vitória, 44 pontos. O Corinthians tem pela frente o Vasco, vai ter desfalques, o Memphis não vai poder jogar, não vai poder jogar também o Yuri, muito provavelmente com essa lesão, outros jogadores no departamento médico, mas é um jogo acessível por ser em casa. E aí, fugindo totalmente dessa polêmica do Ramon, que eu acho que ele foi muito infeliz no que ele falou e tal, sobre o Vasco. Tudo bem que o Corinthians hoje tem mais estrutura, tem estádio e tal, mas o Vasco é um time de muita história, muita tradição. Eu acho que é uma polêmica muito vazia para a gente trazer aqui. E o Ramon foi deselegante com um problema que ele tinha com o Vasco, que não tem nada a ver com o Corinthians. Tem nada a ver com o Corinthians. Enfim. Projetando o que o Corinthians tem pela frente, tem jogos acessíveis por aí, né? Tem Bahia, tem o próprio Vasco, confrontos diretos nessa busca por uma vaga na Libertadores, e eu acho que o Corinthians tem totais capacidades de chegar lá. E olha só vocês, garantir uma vaga na Libertadores depois do ano que o Corinthians teve seria ouro, ouro. Mas ainda é jogo a jogo e o Corinthians olha com otimismo. O corintiano pode olhar com otimismo essa reta final de 2024 e o início de 2025. Meus caros, beijo para vocês. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, que será muito em breve aqui neste humilde canal.